chamar aqui o servo do Senhor. Não estou conseguindo botar o fundo aqui na caixinha. Vai ser fundo que vamos ver o que está acontecendo. A caixinha não está entrando. Vai ser o Bluetooth. Não, alguma coisa, não foi possível conectar. Glória a Deus. Vamos orar pelo servo do Senhor, amém? Que eu creio que Deus tem uma palavra para a tua vida, para a tua semana, para o teu coração na noite desse dia. Espírito Santo, eu quero entregar nas tuas mãos a vida, Senhor, do pastor Ricardo, Senhor. E diante de ti, Senhor, eu te peço que nessa noite tu use o teu filho, o teu instrumento, ó Deus, a qual tu escolheu, Senhor, na noite desse dia, para trazer a palavra, Senhor, para a tua igreja, a tua noiva escolhida. Pai, tu toma a vida do teu servo nas tuas mãos, que haja, Senhor, uma conexão com o céu nessa hora, e que verdadeiramente, Senhor, tu possa falar, tu possa, Senhor, se revelar através da tua palavra, que é santa, que é pura, verdadeira e sem mistura. Aleluia, assim, Deus, fala conosco através da maior profecia que existe, que é a tua palavra. Assim eu te oro, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos reclamar a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. 1 Samuel 7. Livro de 1 Samuel, capítulo 7. Vem na igreja. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro e consagraram a Eleazar seu filho para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim. E tantos dias se passaram que até chegaram 20 anos e levantava toda a casa de Israel pelo Senhor. Então o Senhor falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servir a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes, que serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai a todo Israel em Mispa, e orai por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água e a derramaram perante o Senhor. E jejuaram aquele dia e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que ouviram os filhos de Israel tremeram por causa dos filisteus. Por isso disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mana e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou-lhe Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram-lhe restituídas, desde Hebrom até Gate,
e até os seus termos Israel arrebatou da mão dos filisteus. E houve paz entre Israel e entre os amorreus. E Samuel julgava a Israel todos os dias da sua vida. E ia de ano em ano e rodeava a Betel e a Gilgal e a Mispa, e julgava a Israel em todos aqueles lugares. Porém voltava a Ramá, porque estava ali a sua casa, e ali julgava a Israel, e edificou ali um altar ao Senhor. Podeis assentar. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Aleluia, pela verdade a qual Deus está falando aos nossos corações. Nós vemos aqui que o povo de Deus estava vivendo de uma forma totalmente equivocada e afastada, longe da presença e dos caminhos que o Senhor tinha designado para eles. O maior sonho e desejo de Deus era que Deus pudesse governar o seu povo. E quando Deus diz governar o seu povo, era Deus dar ao povo as decisões e direcionar os seus caminhos e a sua trajetória, para que o povo não vivesse em derrota e em destruição. Só que esse povo aqui, que Samuel chamou, que estavam lá em Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor para a casa de Abinadab, era um povo que, capítulos anteriores, estava vivendo em idolatria, ou seja, havia abandonado a adoração a Deus e havia deixado de servir apenas ao Deus que havia os tirado da terra do Egito, da terra da aflição. Interessante, meditando ontem nesse texto, em algumas situações da palavra de Deus, Deus me trouxe à tona Moisés, porque assim como Samuel, Moisés foi levantado por Deus para libertar o povo da escravidão da terra do Egito. No primeiro momento, Deus tirou o povo da terra, e no segundo momento, Deus tirou a terra de dentro do povo. Assim é na minha e na tua vida. No primeiro momento, Deus vai nos tirar do ambiente do pecado, para depois tirar o pecado de dentro de nós. Muitas das vezes nós não entendemos os caminhos que Deus usa para trabalhar na nossa vida, mas Deus sempre tem um caminho para nos levar à vitória. E aqui nós vemos aqui no versículo 2 que a arca do Senhor ficou na casa de Abinadab durante 20 anos. E estudando a palavra do Senhor, eu fui meditar e pesquisar que durante esse tempo o povo estava, nessa época, vivendo a era dos juízes, ou seja, Deus constituía uma pessoa que ouvia a voz dele e trazia a mensagem ao povo, e ali o povo se consertava e Deus dava vitória ao povo. E nesse período de 20 anos, nós temos nesse meio dessa história, a história de Sansão. Sansão foi levantado por Deus para libertar o povo da opressão dos filisteus. Só que infelizmente Sansão foi dominado pela sua própria cobiça. Sansão se permitiu revelar aquilo que era irrevelável. E nós temos que tirar essa lição dessa história de Sansão. Existem segredos na nossa trajetória de vida que são nossos com Deus, e nós não podemos abrir mão disso, porque quando abrimos mão do nosso segredo com Deus, nós somos derrotados pelo inimigo da nossa alma. É interessante, há um tempo atrás, um jovem veio me pedir um aconselhamento, e ele me disse que estava trabalhando na noite, e ele ia abandonar o ministério, ele ia deixar de ser levita na casa do Senhor, de adorar a Deus. E ouvindo esse relato dele, eu falei, como o inimigo consegue ganhar terreno fácil nas nossas vidas, quando não percebemos o que Deus está fazendo. Eu expliquei a ele e disse, jovem, Deus entende que você precisa sustentar a sua família e o seu lar. Deus compreende isso, mas Deus não quer que você abandone o santo ministério, porque Ele te chamou e te capacitou. E se você está nesse emprego, é porque foi a porta que Deus abriu para a sua vida. Então, se você abandona o ministério, deixa de adorar a Deus, deixa de servir, porque não vai poder estar em todos os cultos por conta do seu trabalho, você vai se afastar de Deus e vai dar lugar ao inimigo da sua alma, porque ele vai triunfar sobre você. Na nossa vida é desse jeito.
O inimigo vai armar situações para que a gente venha, primeiramente, desistir de orar e, segundamente, desistir de crer naquilo que Deus nos prometeu. Então, nessa noite, eu quero te encorajar a não desistir. Por mais que a tua vida não esteja de acordo com aquilo que você planejou, que você sonhou, mas Deus, Ele quer fazer algo na minha e na tua vida. Deus quer mudar a nossa trajetória, como mudou a trajetória desse povo aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 3, Samuel chamou esse povo, reuniu esse povo. E Samuel disse: louvado seja o nome do Senhor. Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servir a Ele somente, e vos livrará da mão dos filisteus. Aleluia. Deus tem o poder de nos livrar da mão do nosso opressor. Mas para isso acontecer, nós precisamos limpar o nosso coração. Quando a Bíblia fala sobre conversão, ela fala sobre mudança, sobre transformação, sobre alteração. E nós precisamos todos os dias de uma alteração do céu na nossa rota, na nossa caminhada. Às vezes nós queremos entrar pela esquerda e o destino de Deus é direita. Às vezes nós queremos ir à frente e o destino de Deus é recuar. Às vezes nós queremos muitas coisas, mas o que Deus quer é que paremos e contemplemos o livramento que Deus tem. Aleluia, glória a Deus. Josafá, ele reinou também numa época muito difícil, porque o reino estava dividido. Israel era duas nações dentro de um mesmo país, eram como se fossem dois povos dentro de um único povo, e havia uma notícia de que viriam atacá-lo. É interessante que Josafá teve a ousadia de apregoar um jejum, mas não foi só as pessoas que jejuaram, não foram só as crianças que jejuaram, até os animais jejuaram. Josafá, ele agiu de uma forma que ele agradou o coração de Deus, a ponto de Deus levantar o profeta e dizer: vocês não vão guerrear essa luta, eu vou dar a vitória para vocês. Aleluia. E quando Samuel chamou esse povo para abandonar a idolatria, para abandonar aquilo que tomava o primeiro lugar na vida deles, era porque Deus queria trazer a vitória contra os filisteus. Mas para que essa vitória viesse, era necessário que esse povo abandonasse os deuses estranhos, astarotes, e esse povo preparasse o coração deles. Louvado seja Deus, porque nós temos que preparar o nosso coração. O livro de Marcos 1,15 vai dizer: e dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. De fato, nós temos acreditado e confiado na palavra de Deus. Quem tem roubado o nosso tempo do tempo de Deus? É muito triste quando as pessoas elas têm tempo para diversas coisas, mas elas não têm tempo de abrir a palavra de Deus, não têm tempo de dobrar os seus joelhos, não tem tempo de clamar ao Senhor, não tem tempo de buscar a Deus. Eu me sentia muito incomodado quando eu ouvia pessoas dizerem: eu não tive tempo para preparar nada, eu deixei que o Espírito me guiasse. O Espírito Santo de Deus pode guiar a sua vida, Ele guia a sua vida. Mas quando Deus te convida a ministrar a palavra dEle, ou quando você está cuidando de alguém, você precisa buscar a direção e as instruções que o céu tem para te dar. E você só consegue as instruções quando você está em contato com a palavra de Deus. O crente que não lê a Bíblia, que não consulta o manual de regra de fé e prática da sua vida, ele precisa se converter novamente. Mas dentro da minha casa são tantos afazeres, são tantas coisas que eu não tenho tempo. Mas se você tiver numa condução, você pode ler a palavra. Se você tiver no intervalo da sua hora do almoço do seu trabalho, você pode ler a palavra. Interessante que há anos atrás eu fui num culto que deram num salão de festas,
E era um culto que as irmãs que costuravam naquela fábrica do homem de Delore, elas abriam mão todos os dias da sua hora de almoço para estarem orando por aquelas peças de roupa que elas faziam. Aquilo me impactou muito a minha alma. E toda vez que eu vejo essa marca de roupa, eu glorifico a Deus, porque aquelas irmãs ali, naquele dia, todos os meses, elas se reuniam uma vez por mês naquele salão para fazer aquele culto em gratidão a Deus. Elas abriam mão do seu almoço para estarem adorando e orando ao Senhor, entregando a Deus as roupas íntimas que eram produzidas naquele lugar. São peças consagradas ao Senhor. Aleluia. E aquilo me impactou muito. Então, igreja, nós temos que parar com essa questão de eu não posso ficar até tarde acordado para orar, não posso acordar na madrugada porque eu tenho que levantar cedo para o trabalho, porque eu tenho isso. A Bíblia vai dizer que as nossas desculpas são como panos sujos que tem que ser jogados fora, são traços de imundícia. E nós não temos o direito de dar desculpas para Deus, porque quando Deus enviou o Filho dele, Ele não deu nenhuma desculpa para cada um de nós, dizendo assim, não, eu não vou entregar meu Filho como um sacrifício vivo para a remissão dos pecados de todos vocês. Não, Deus não fez isso. Deus, Ele entregou o seu único Filho. Aleluia. Então nós não temos nem o direito de dar a Deus desculpas pela nossa falta de procura a Ele, por deixarmos de adentrarmos a sua presença. E aqui ele vai falar no versículo 5: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Samuel chamando o povo para que eles viessem congregar. Hoje em dia nós vemos que as pessoas não querem mais a igreja. Elas querem dizer, não, eu sou a igreja, eu não preciso da igreja, porque eu sou a igreja. É tão perigoso que o autor aos Hebreus, ele vai dizer, no capítulo 10, versículo 25, não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Veja que há mais de 2000 anos atrás, o autor dos Hebreus já sabia que existiam pessoas que no presente momento dos dias de hoje iam dizer assim, não, a gente não precisa de igreja, porque nós somos a igreja. Nós somos a igreja sim, quando as nossas atitudes revelam o caráter de Cristo, mas nós precisamos da igreja. Nós precisamos do templo do Senhor. Nós precisamos nos reunir na casa do Senhor. Porque é na casa do Senhor que o Senhor vai ordenar a bênção sobre nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. E Samuel, ele trouxe o povo para que eles viessem congregar em Mispa. E ali eles tiraram a água e derramaram perante o Senhor e jejuaram aquele dia e disseram ali, pecamos contra o Senhor. Interessante que o povo, vendo que não tinha mais solução, não tinha mais jeito, porque eles sabiam que os filisteus tinham mais força bélica, os filisteus tinham mais armamentos, a única esperança desse povo era Deus. Então esse povo decidiu confessar. Será que nós temos dobrado o nosso joelho e confessado ao Senhor as nossas mazelas, os nossos erros, as nossas dificuldades? A palavra do Senhor é rica em personagens que tiveram essa ousadia, essa coragem. Neemias, quando soube que Jerusalém estava destruída, devastada, ele orou a Deus e falou, Senhor, os nossos pais pecaram, eu pequei, porque eles pecaram se afastando de Ti. E o Senhor disse que quando houvesse esse tipo de pecado, o Senhor ia nos separar por todos os lados. Mas eu estou arrependido de ter errado. E eu estou confessando esse meu erro juntamente com os meus antepassados. Então, Senhor, olha para nós de novo. Daniel, no capítulo 9, é um dos textos do livro de Daniel que eu mais admiro, porque ele teve coragem em dizer que o povo pecou e adorou outros deuses. Que o povo se afastou de Deus.
E que conforme o povo se afastava de Deus e vinha a dificuldade, o povo se arrependia disso e voltava para o Senhor. E quando tudo ficava bem, o povo voltava para os seus maus caminhos. Daniel teve essa coragem de confessar essa mazela tanto dele quanto dos seus. E nessa noite Deus nos convida a colocar os nossos erros diante do Senhor. Muitas das vezes nós não encontramos pessoas idôneas que possamos estar dividindo as nossas dificuldades, mas Deus sempre levanta um que é sério, que serve a Deus com verdade, com integridade, para estar segurando a nossa mão e nos ajudando. E quando não tem ninguém, o Espírito Santo de Deus aparece e ele vem em nosso socorro. E nesse dia que o povo confessou, eles ainda jejuaram. E ali Samuel começou o seu ofício como juiz em Israel, na cidade de Mispa. E vendo que o povo havia se consertado com Deus, os filisteus souberam que eles estavam em Mispa e decidiram guerrear contra eles. O povo de Deus ali já estava reconciliado com Deus, mas eles pediram a Samuel: Samuel, não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. E ali Samuel, vendo que os filisteus vinham o pedido do povo, ele foi oferecer um holocausto ao Senhor. Ele tomou um cordeiro de mama e o sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor e clamou ao Senhor por Israel. E o Senhor lhe deu ouvidos. Aleluia. Mas Deus só ouviu Samuel porque o povo se consertou. Às vezes a nossa oração está embargada, ela está com o céu de bronze, porque a gente ainda não se consertou com o Senhor. A gente não tirou do nosso coração a mágoa, a tristeza. A gente não tirou do nosso coração aquela raiz de amargura por situações que o Senhor tem desejo de tratar em cada um de nós. Maior interessado em ver as nossas emoções curadas, saradas, é o nosso Deus. Deus, ele tem prazer em sarar a tua e a minha emoção, o nosso emocional. Uma pessoa emocionalmente forte em Deus, não vai ser qualquer palavra que vai abalar ela, não vai ser qualquer situação que vai impedi-la de chegar ao propósito que Deus tem. Mas uma pessoa emocionalmente abalada, afligida pelas situações da vida, pelas palavras que a vida traz, é alvo fácil nas mãos do inimigo. Muitas pessoas estão dentro da casa do Senhor, desanimadas, deprimidas, afadigadas, cansadas, estressadas, porque o seu emocional está abalado. E elas não permitem que o Espírito Santo de Deus trate as suas feridas. Mas nessa noite, como Deus ouviu a oração de Samuel, como Deus garantiu, e nós vamos ver aqui mais à frente, a vitória para esse povo, Deus deseja nos dar a vitória na nossa vida, nas nossas emoções. E aqui, por Deus ouvir a oração do povo, no versículo 10 vai dizer: e sucedendo que estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Deus deu a vitória nessa guerra, porque o povo se consertou e o profeta clamou a Deus. A tua confissão ao Senhor e a tua mudança de rota em detrimento das situações que você vinha vivendo até o dia de hoje vai trazer vitória para a tua vida. Deus não pode te dar uma vitória hoje sem que o teu coração esteja preparado para isso. Porque todas as vezes que Deus quer nos dar algo, Ele vai provar o nosso coração para ver aonde está o nosso coração. Ah, o teu coração está naquilo que eu posso te oferecer, ou o teu coração está em mim, que te dou a vida eterna,
e vou te levar para morar comigo nas mansões celestiais. Glória a Deus. Eu vi algo muito interessante que foi até um banner que colocaram com Augusto Nicodemos falando. A maior bênção que Deus te deu foi a salvação da tua alma e o direito de você morar com Ele na eternidade. Aleluia. Carro, casa e qualquer tipo de conquista financeira, trabalhe, que o Senhor vai te dar força para você conquistar. Isso me impactou muito. Eu falei, de fato é assim que é. Se nós analisarmos a palavra de Deus, é dessa forma. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 11. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem e chamou-lhe Ebenezer. Aleluia. Ebenezer. E disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Veja que foi todo um caminho para chegar no Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Houve 20 anos desde que a arca foi parar na casa de Abinadab, desde que eles consagraram Eliáser para ser o sacerdote que iria guardar a arca do Senhor. Houve confissão de pecados, houve arrependimento desse povo, houve o clamor de um profeta chamado Samuel, que convidou o povo todo para se reunir em Mispa, para congregar em Mispa. Foi com o povo congregado, todos ali unidos, confessando que eles haviam pecado diante do Senhor, jejuando e derramando água perante a face do Senhor, que Deus deu a vitória contra os filisteus. Depois de todo esse cenário, é que Samuel pôde colocar uma pedra entre Mispa e Sem e chamar aquele lugar de Ebenezer. E ali ele pôde dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Eu creio que não vai ser diferente na minha e na tua vida. Você vai erguer espiritualmente essa pedra entre Mispa e Sem e vai dizer em alto e bom som: Ebenezer, até aqui nos ajudou, até aqui me ajudou, Senhor. Glória a Deus. Até aqui Deus me manteve vivo, de pé, com saúde, para que eu pudesse avançar na sua presença. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Veja que depois que o povo se consertou, a mão do Senhor esteve sobre ele. Quando você decide no teu coração e na tua alma mudar, e você começa a agir de forma diferente, a mão do Senhor repousa sobre a tua vida. Na aula de hoje nós vimos que a mão do Senhor repousou sobre Ruth porque ela decidiu seguir a sua sogra. E ali Deus colocou ela no caminho certo, que foi o caminho da plantação de Boaz. Vendo ali Boaz, o testemunho de Ruth, ele liberou uma palavra sobre ela, uma palavra de vitória sobre a vida dela. E nessa noite Deus libera sobre a minha e a tua vida uma palavra de vitória. Deus libera uma palavra de que você vai, a partir do momento em que você consertar os seus caminhos, em que você se arrepender e acreditar de todo o teu coração no Evangelho do Senhor, Ele vai te dar a vitória. Uma vitória espiritual, uma conquista espiritual. Porque o que Deus vai fazer na tua vida é espiritual. As conquistas naturais, elas vão chegar porque Deus vai te colocar em situações espirituais que vão te gerar conquistas naturais. Mas Deus quer nos dar conquistas espirituais. É enxergar que não é aquela pessoa que está sendo seu inimigo, mas é a influência que está dominando ela, que está tentando te impedir de vencer. Que não é o ambiente que você está
que é ruim, mas é a opressão daquele ambiente que tenta te impedir de vencer. É a partir desse momento em que você decide enxergar diferente, mudando a sua perspectiva e verdadeiramente se convertendo ao Senhor, é que você vai ver a vitória de Deus chegar na tua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Samuel julgou todo Israel todos os dias da sua vida. E ia de ano em ano. E odiava Betel e Gilgal e a Mispa. E julgava Israel em todos aqueles lugares. Porém voltava a Ramá, porque estava ali a sua casa. E ali julgava Israel. E edificou um altar ao Senhor. Louvado seja Deus. Samuel edificou um altar ao Senhor. Nós temos que edificar altares ao Senhor. Dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente de trabalho. Mas naquele lugar ninguém segue o Senhor. Eu sou o único cristão dentro daquele ambiente. Mas você pode edificar através da sua vida um altar ao Senhor naquele lugar. Através da sua conduta, através do seu testemunho. Porque quando nós damos o testemunho de que somos servos de Deus, as coisas começam a mudar no ambiente onde trabalhamos. Há um respeito sobre nós e sobre o Deus que nós servimos. E muitas das vezes aquelas pessoas que estão aflitas e passando por dificuldades, vêm até nós e falam: ora para ver se o seu Deus pode me ajudar, pode resolver a minha dificuldade. E nós oramos, Deus dá vitória, e aquela pessoa, num determinado tempo que o Senhor vai colocar, ela vai reconhecer que não há salvação longe do Deus da nossa vida. Aleluia. E no texto fala que a mão do Senhor esteve sobre aquele povo. E a mão do Senhor, ela está sobre nós. A mão do Senhor está agindo sobre cada um de nós, fazendo infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. E estudando essa palavra, e meditando nisso, Deus me deu um vídeo no YouTube. E eu vou estar, nesse momento, colocando para que nós possamos assistir. Tem a ver com essa palavra. É uma ilustração acerca do que foi falado nessa noite. Vai edificar a nossa fé. Porque tudo que Deus faz edifica a nossa fé. Deus, Ele tem prazer em abençoar as nossas vidas. E fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Fiel é o nome do nosso Deus. O Senhor, seu Deus, dará a vocês abundância em tudo que fizerem e os beneficiará, porque o Senhor voltará a se alegrar em vocês para lhes fazer bem. Se derem ouvidos à voz do Senhor,
contra o Senhor Deus. Erramos com Ele. Ainda que somente em nosso coração nos afastamos dele e de todo o bem que Ele faz. E sempre fez. Por isso eu me volto para o Senhor. E como sinal de que eu não considero nada mais importante, uso essa arma que nos é tão preciosa. Eu a derramo diante de ti, Senhor. Assim como derramo essa água, derramo a minha vida, coração, o meu orgulho, e todas as minhas angústias. Perdoa, Senhor. Tenha misericórdia de mim. E o Senhor Deus os perdoou. O que significa isso? Não sei. Tivemos um relacionamento de perigo desde que chegamos em Spa. Senhor! Comandante! São os filisteus. Eles mostram o caminho do vale. Não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que Ele nos livre das mãos dos filisteus. Não tenha medo. O Senhor vai adiante de vocês. Kit Kat, agora é cereal. O break do café da manhã. Samuel clamou ao Senhor por Israel. E o Senhor lhe respondeu.
saíram do Mispa. Perseguiram os filisteus e os derrotaram. E Samuel pegou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. E lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: Até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado seja Deus. Vamos estar orando, né? Assim como Deus deu vitória ao povo dele, Deus quer nos dar vitória. Amém. Assim como Deus fez com que esse povo vencesse os filisteus, Deus quer nos fazer vencer as nossas dificuldades e os nossos problemas. Eu convido você a colocar a mão no teu coração e a colocar diante de Deus as suas dificuldades, as suas dores, as suas mazelas, aquilo que você precisa que Deus venha te ajudar a vencer. Hoje é a noite que Deus separou para que você vença os seus desafios, para que você vença as suas dores, as suas causas. Deus, Ele quer te dar a vitória em nome do Senhor Jesus. Soberano Deus, eterno Pai Celestial, Deus de amor, Deus de alegria, Deus presente, Pai, como Samuel, Pai, orou, intercedeu por Israel, Pai, diante daquela batalha, diante daquela guerra, Pai, eu intercedo, Pai, pelos teus filhos, pelos teus servos nesse lugar, Pai, nessa noite, para que o Senhor possa, ó Deus, estar visitando, Pai, cada um, Pai, que aqui está. Ah, Senhor, cada um tem uma dificuldade, tem um problema. Ah, Senhor, tem algo que tem que colocar diante do Teu altar nessa noite. Pai, aquele povo reconheceu. Ah, Senhor, e disse, como a Tua palavra diz, como apareceu nesse vídeo, Pai, eles confessaram com seus lábios que pecaram contra Ti, Senhor, e o Senhor teve misericórdia deles, Pai. Senhor, nessa noite o Teu povo está, Pai, com o coração contrito e quebrantado, reconhecendo as suas mazelas, as suas dificuldades, os seus problemas, Pai, crendo que a Tua mão de misericórdia vai repousar, Senhor, sobre cada um de nós. Pai amado e Pai querido, os corações aflitos, os corações angustiados, Pai. Ah, Senhor, vai trabalhando nas emoções de cada um que aqui está, Senhor. Ah, meu Deus, meu Pai, Tu tem poder, Senhor, de equilibrar as emoções dos Teus filhos, dos Teus servos, Pai. Ah, Senhor amado, que nenhuma palavra atravessada, que nenhum olhar, Pai, diferente. Ah, Senhor, venha ter força de tirar o nosso equilíbrio emocional. Venha ter força de tirar a nossa paz. Senhor, atua com o Teu poder e com a Tua glória nesse lugar. Sobre a vida de cada um que aqui está. Ah, Senhor, entrego, Pai, a Tua igreja nas Tuas mãos, porque eu sei que o Senhor vai continuar com as Tuas mãos sobre cada um, Pai, fazendo infinitamente mais do que aquilo que cada um tem pedido a Ti ou pensado, Pai. Eu Te louvo nessa noite, eu Te agradeço nessa noite pela manifestação da Tua presença na vida de cada um que aqui está, Pai, do Teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Eu agradeço assim a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Louvado seja Deus, irmãos. Palavra abençoada, né? Eu creio que o Senhor, Ele falou conosco tremendamente nessa noite.